Com quase 7 mil pessoas presentes na Curuzu, na tarde e noite deste domingo, o Paysandu conseguiu a sua segunda vitória. Em 2 rodadas, 2 triunfos. Hoje venceu o Capitão Poço por 1-0, com um belo gol no acréscimo do primeiro tempo, marcado pelo Cleiton Pego. Que belo gol, hein? Vamos ver. 47 do segundo tempo. Um foguete que ele deu. Bonito chute. Vale a pena ver de novo. Parecido com o gol da outra rodada, só que mais longe, né? 47 do primeiro tempo e o gol que resolveu a partida, que deu a vitória ao Paysandu Esporte Clube, que hoje, se a gente considerar o Henrico em campo, o Paysandu utilizou 8 garotos da base ao longo da partida. E 2 jogaram o tempo inteiro. Um deles, Brian, de 17 anos. E o Cauã Dias, né? E o Cauã Dias, lateral esquerdo. E o Brian que quase entrou faz um gol. no lugar do Caio Melo. Que... Brian quase faz um gol. Quase faz um gol. O Cauã Dias também quase faz um gol. O goleiro foi muito bem, né? E aí, a torcida hoje, o que é que a gente pode avaliar? Qual a leitura que a gente pode fazer do Paysandu Esporte Clube e da boa postura do Capitão Poço, da equipe do Capitão Poço? Eu achei o Paysandu mais agudo, mais insistente ofensivamente no segundo tempo. Mas errando, né? Falhando nas finalizações, mas um time empenhado em buscar o gol. Não desistiu, né? Não, e no primeiro, e não se acomodou, né? Porque, até pela consciência de que 1-0 é sempre um perigo, né? Mesmo o Capitão Poço é uma equipe muito modesta, assim, né? Em termos de respostas, né? Teve a grande chance lá no final do primeiro tempo, naquela do Railson, que acho que demorou a bater, ou depois houve aquele... Foi feijão. Aquele TTT lá na área. Mas você não foi bem nessas bolas paradas com o Marcinho, muito boas, né? Muito boas. Pelo menos 2 muito boas, né? E o Cleiton aí, ele pegou muito bem de fora, num jogo em que também é preciso, eu acho que destacar a visão do jogador, né? Ele percebeu que estava difícil entrar na área, né? Confusão ali, a zaga, né? Muito dentro da área, a zaga do Esse é o lance do feijão, esse aí. Mas ele descolou aquele chutaço, né? E faz o gol muito bonito. E eu acho que jogos como esse, que as equipes ainda estão buscando melhor entrosamento, é importante ter esse tipo de definição de jogar. Então, um detalhe, já. De semana e no final de semana. No meio de semana teremos o clássico Tuna e Paysandu no Estrelão, lá em Augusto Correia, à tarde. E o Remo vai jogar na quinta-feira à noite no Baenão contra o Águia de Marabá. E no domingo, a 4ª rodada com o clássico Paysandu e Remo, 17 horas, no Mangueirão. Ontem anunciou hoje que... Não, de 3 a 4 jogadores... Que segue aquela busca do Paysandu sem pressa, sem agonia, sem cuíra, e escale a sua seleção. Vamos lá, a participação aqui do Lázaro Barbosa de Ananindeua. Gerson, qual é a maior dificuldade neste recomeço do Papão? Eu acho que o elenco curto, né, que o Júnior Rocha tem. Apesar de todos os esforços, a diretoria contratou jogadores, mas mesmo as contratações são 6 ou 7 só, né? E, incluindo o Thalisson, que foi praticamente uma outra contratação. Na verdade, se a gente considerar o Thalisson, seriam 11. 11, 10 mais o Thalisson, não considerando o Quintana, porque foi uma renovação. Uma renovação. Mas, de qualquer forma, pouco material humano para trabalhar, tanto que ele está usando, e isso é bom também, a garotada. Mas eu entendo que esta é a maior dificuldade. Mas na medida que esse time ganha entrosamento, ganha força... Tão demais. Leão empatou jogando em Belterra. E na Curuzu, o 100% Papão. Paysandu. A máquina bicolor ganha a segunda. O Papão vem com tudo. O bicolor. Comprar esse ingresso. Trago também um destaque positivo dessa vitória do Paysandu contra Capitão Poço. Terminou a partida com 6 atletas da base. Isso quer dizer que é importante dar visibilidade para esses atletas, porque lá na frente, quando um time não tiver um substituto, quando teve lá com o Luizinho Lopes contra o Bahia, onde teve que improvisar 5 jogadores, onde, meu Deus, será que é possível não ter um atleta da base? Pois é, o jogo de ontem mostrou o seguinte, que esses atletas podem ser e podem não ser titulares, mas finalmente você, torcedor, está vendo, e é você quem decide se esse jogador deve merecer uma vaga
no time na temporada de 2026. E concluo dizendo, Paysandu, com a venda de camarotes, desses novos camarotes na Curuzu, conseguiu a aquisição de um elevador. Hoje, a Curuzu é o único estádio de Belém privado que tem camarote refrigerado e tem agora elevador. É um avanço? É um avanço. Isso, infelizmente, não dá estrela na camisa. Mas esse elevador é importante porque ajuda PCDs, ajuda pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com dificuldade de locomoção, ajuda a imprensa e ajuda, inclusive, em alguma emergência, não de pane elétrica, mas outra eventual emergência. Então, um avanço importante. Tivemos uma conversa com o Tuma no início ali do nosso pré-jogo, ele falou um pouco mais desses avanços. E o estádio da Curuzu melhorou um pouquinho, hein? Gramado ficou um pouco... Paysandu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. O Papão, que é um dos líderes do campeonato. Paysandu. Alguns torcedores do Bicola já dizendo: ninguém segura a máquina bicolor. E agora, companheiros? E aí? Bateu a bola no Papão está realmente demais? E aí? Ou é muito cedo? Felipe quer falar Luizinho? primeiro. Quem Não, quer falar eu só primeiro? achei graça do cara falando do nosso diálogo no chat. O que foi? Max fala, só é quando que é curioso, eu pergunto. Tu é curioso, Max? Felipe, eu não vi esse comentário. Este assunto, Max, Quem foi? ele mobiliza, ele para, sabe? Realmente é... Paulo Fernando, sobre o Paysandu, acho que apenas fortalece a opinião da primeira rodada, né? É um time que ainda tem muitas lacunas para evoluir, ainda precisa, claro, ser mais encorpado, tanto em elenco, né, em peças, mas principalmente na maturidade de alguns de seus jogadores, no próprio entendimento de jogadas ofensivas com o atual treinador. Mais uma vez consegue marcar um belo gol numa boa jogada do Cleiton Pego, mas é um time que ainda carece melhorias ofensivas. Paysandu, que tem sido seguro defensivamente, não tanto como no primeiro jogo, mas que ainda assim foi um time que, mais uma vez, não sofreu gols, que segue imbatível na sua defesa. Creio eu também que é um time que, se você for olhar, tem conseguido fazer partidas seguras para colocar também os meninos na base. E volto a dizer o que eu falei na sexta-feira, é um campeonato muito importante para o Paysandu. Não é um campeonato que o Paysandu tem a responsabilidade de ser campeão como teve nos últimos 20 campeonatos. Porque, tirando o 2021, o Paysandu esteve em igual ou divisão superior ao Remo em todos eles. Neste ano a gente está falando de um gap, de uma diferença de 2 divisões. Mas é um campeonato que, apesar de não ter essa responsabilidade, tem uma responsabilidade para a Série C, de desenvolvimento de atletas. Porque não é um ano que o Paysandu nada em dinheiro. Não é um ano que o Paysandu vai ter a maior folha da Série C do Campeonato Brasileiro. É um Paysandu que tem muitos problemas financeiros, que precisa se reorganizar em termos até mesmo estruturais do clube, de processos, de organização. Então você tem um time agora que é o primeiro time, mas é um Paysandu que ainda está no mercado, que principalmente vai estar no mercado a partir de março. E o Campeonato Paraense é importante porque até março só tem Campeonato Paraense. Então você vai olhar, por exemplo, o Paysandu ele tem Quintana e o outro zagueiro, que é o Castro. Castro, por sinal, que é volante, que tem jogado de zagueiro no Paysandu. Precisa contratar mais zagueiros? O Lucão tá dando jeito. O Yarley, quando entrou, nos últimos anos, gostei também. O Libonati é um rapaz que está surgindo com muita força internamente no Paysandu. Então, aparentemente, zagueiro não está precisando contratar. Isso é bom porque desenvolve atletas da base que podem ser ativos para o futuro. Você está desenvolvendo jovens jogadores que vão evoluir também ao longo da carreira. E, principalmente, você não está pagando 100 mil, 80 mil, Thiago Helenos 1000 para um jogador que você não sabe a condição e nem mesmo qual é a constância que eles vão poder fazer. Isso se tem sua zaga. Você vai ter outras posições. Você vai olhar, por exemplo, para os pontas. Eu acho que os pontas... eu vou devolver para você... O Paysandu ainda vai precisar... O Luizinho e pro Max. Você vai continuar teu raciocínio. Eu falei de manhã e você está tocando no ponto. Não adianta, o torcedor do Paysandu tem que dar todo apoio para esse time aí. Porque este time não será o da Série C. Este time serve para dar moral para quem está tentando lugar ao sol. E você está correto. Continue
que o raciocínio é esse aí. E aí você tem, por exemplo, pontas. O Paysandu contratou o Cleiton Pego, contratou o Danilo Peu. O Danilo Peu, por sinal, que não veio de uma Série B, não veio de um time que despontou na Série C no passado. Veio de um futebol mais abaixo, veio como aposta. Aí você tem 2 meninos da base. Você olhou os 2 jogos muito cedo, mas você vai terminar ali na semifinal do Parazão, você vai chegar nas quartas de final, na final, você é campeão, você vai olhar, você vai pensar, poxa, olhei aqui, gostei do Cleiton Pego, acho que o Danilo Peu, ele pode ser um reserva útil, o Kluivert também, mas olha, tem que contratar um. E você já vai no tiro certeiro de uma posição que você sabe que no Parazão poderia ser melhor, porque você deu tempo ao tempo, você deu tempo de evolução dos meninos, você deu tempo de evolução para os jogadores que não eram certeza, mas que você queria ver o futebol, você deu tempo até da certeza, se confirmar a certeza ou mostrar que você precisa, por exemplo, de alguém melhor ali. Não é o caso, mas vamos citar que o Ítalo só faz o primeiro gol na estreia. Não faz mais gol no Parazão. Você vai olhar para uma certeza e você vai pagar por um jogador que pode chegar para ser, além desse, outra certeza. Então, creio que é um campeonato de responsabilidade não de título, mas de desenvolvimento de atletas e desenvolvimento interno também. De algo que a gente sempre pede para os times fazerem aqui, nunca foi feito. Está sendo feito este ano por mérito do Paysandu, diria que por demérito, de quem planejou financeiramente mal ao longo dos últimos anos. Mas é o que tem. Se é o que tem, pelo menos dá para fazer essa evolução. Volto a dizer, acho que o Paysandu ele tem ainda muitos pontos a evoluir ofensivamente. Gostei mais defensivamente do primeiro jogo do que do segundo. O Capitão Poço perdeu uma chance cara a cara com o goleiro, mas tirando isso, é um time que tem demonstrado uma segurança no trabalho do Júnior Rocha até aqui. No jogo de ontem, no banco de reservas, o Paysandu só tinha 2 atletas que não eram da base. E o Paysandu termina o jogo com 6 atletas, com meio time, ou seja, atuando e até rodando a bola. Achei interessante. Só que o Capitão Poço estava pisando na língua. Mas eu quero chamar a atenção porque o Paysandu, e foi uma informação que nós demos antes da bola rolar com o Marcelo Santana, de que o Pedro Henrique finalmente, após uma pequena cirurgia, já voltou a treinar com o grupo, mas é apenas o início da transição, tá? Ele deve estar pronto ali para jogar, quem sabe, no final do mês de fevereiro.